Fala, senhoras e senhores, Avenger aqui para mais um vídeo do canal. E hoje vamos estar falando de uma build muito diferente. A build desse vídeo é justamente a build de salva de flecha com chuva de flechas e multi-elemental, já que essa build você vai estar trabalhando com gelo, veneno e sombra. Por mais que essa build seja bastante diferente, ela tem como base uma das builds mais utilizadas aqui nessa temporada 5, né? Que é justamente a salva venenosa. Pra quem conhece aqui o canal, sabe que eu tenho um vídeo de salva venenosa aqui. Eu venho falando bastante da salva, né? Não só a salva venenosa, eu também tenho um vídeo de salva gélida e salva sombria. Então é uma build que eu já venho falando desde a temporada passada, que iria estar muito forte nessa temporada, porque chegou muitas têmperas diferentes, muitos nódulos lendários que vem ajudando bastante essa construção. Então eu tô vendo bastante gente usando, né, a salva venenosa. E é até legal porque quando eu postei a salva venenosa aqui no canal, a build que tava aí no auge era justamente a build do semblante de Andariel com um flurry, com um pulsionar, aquela build bem padrão mesmo, de adagas. E no começo do vídeo até falo pra vocês que eu fiz uma adaptação pra salva. Fala, senhoras e senhores, Avenger aqui pra mais um vídeo do canal. E hoje, Diablo 4, primeiro vídeo desse game aqui no canal. Vamos começar aí já com uma build que eu fiz uma adaptação, porque já corre aí uma build de semblante em Andariel, com poncionar, lâmina retorcida, várias outras coisas, né? Uma build que causa muito dano de envenenamento, todo mundo aí já viu. Pode procurar que você vai encontrar, é uma build muito forte. Mas eu fiz uma adaptação pro meu estilo de jogo, porque ela é uma build focada em flechas, né? Com a salva, com a barragem, né? E a build padrão é uma build focada no puncionar, causando ali dano com as adagas. Achei muito bacana que nessa temporada ela estourou e virou aí uma febre entre os renegados, entre os rogues. Mas nesse vídeo o assunto é justamente uma build de salva sim, mas ela vai ter aí chuva de flechas e multi-elementos, né? Mas a sua base é sim a estrutura da salva venenosa. Então você que tá assistindo esse vídeo agora, se quiser que eu trago aí uma build da salva venenosa 2.0 aqui pro canal, né? Com todos os aprimoramentos, as versões das têmperas atuais, eu trago aqui pra vocês. Então escreve aí nos comentários, deixa o like e a gente vai trazer sim essa build incrível que muita gente tá usando. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo, vamos conhecer aí a build de chuva de flechas elemental. E aí, está gostando do vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixa aquele like pra fortalecer e é claro, te agradeço muito pela sua audiência. Vamos voltar ao vídeo. Logo de cara vocês vão ver aqui que eu tô usando o semblante de Andariel. Galera, ele é extremamente importante. Sem ele não dá pra você tá fazendo essa build. Porque toda a base de veneno, né, é usado o Andariel. Sem o Andariel a gente não vai estar conseguindo girar veneno suficiente. Avenger, mas eu podia colocar o pulsionar com veneno, colocar a granada com veneno, usar a imbuição de veneno. Mas essa build não tem espaço para imbuição de veneno. E os outros dois requisitos que eu falei, do pulsionar e da granada, não são suficientes, tá? Então você precisa ter sim o semblante de Andariel para essa build estar funcionando. Mas fique tranquilo que eu vou postar algumas builds, então fica ligado aqui. Peito a gente tá usando aí o poder de Tirael, que é um peito incrível, nessa temporada tá muito forte, a galera tá usando bastante. Ele vem ali com velocidade de movimento, resistência a todos os elementos, redução a dano, fora a salva divina que ele cria, que não é muita coisa, mas ajuda também. Mas aqui sim, é um mítico opcional, você pode estar utilizando um outro aspecto aqui, então você pode botar um peito lendário aqui no seu ocultista, eu vou colocar a calça, tá? Mas no seu caso aí vai ser o peito. Você pode usar aqui um aspecto defensivo, que é justamente o aspecto do encoberto. Usar uma poção de cura gera uma sombra de véu sombrio sem custo. Cada sombra concede até 4% a mais de redução de dano. E agora você pode beber poção de cura com a vida cheia. Por que a gente quer esse véu sombrio aqui? Porque além de ele ajudar na resistência do nosso personagem, ele também tá auxiliando no dano, tá? E vocês vão ver um pouquinho mais pra frente aqui. Eu não tenho o poder de Tirael. Você tem ali o seu semblante de Andariel. Você coloca ali esse peito lendário e coloca esse aspecto aqui, tá? O aspecto do encoberto. Já no braço a gente tá colocando aqui, tá? O punho do destino, tá? Com velocidade de ataque, chance crítica e chance de golpe da sorte. Ele tem um golpe da sorte aqui, ele aplica um efeito de controle de grupo aleatório, tá bom? E além de você causar de 1 até dos 300% de dano, tá? Aleatoriamente aí nos seus ataques. Mas o que de fato importa pra gente aqui nesse braço é a chance de golpe da sorte. Infelizmente, eu não tô conseguindo pegar um braço bom, um braço decente, né? Um punho do destino decente, mas foi esse aqui que eu consegui pegar. Mas o que realmente importa pra nós aqui com esse braço é a chance de golpe da sorte. Ele pode chegar até 75%, além que você também pode ter a sorte de dropar com Great afixo. Então é muito golpe da sorte. Então esse braço é muito importante para essa construção. Galera, lembrando, essa construção tá lá no D4 Builds, tá? Vai estar lá no site, então o link tá aqui na descrição. Corre lá você vai conseguir ver com mais calma. E aí você consegue ver também têmpera por têmpera, item por item, runa por runa. Tranquilo, o link tá aqui na descrição. E também os itens perfeitos, né? As versões dos itens perfeitos vão estar aqui sempre do lado. Copie sempre a versão perfeita. Bom, na nossa calça aqui a gente colocou
colocou destreza, vida máxima e chance de esquiva. Nas têmperas, chance de congelar e fôlego extra. Aqui nos aspectos a gente colocou que acertos críticos tem 60% de chance de conceder um véu sombrio gratuitamente, tá bom? Isso aqui que vai ser a nossa fonte de véu sombrio. E se você tiver o peito, então você vai ter duas fontes aí. Na caso você coloca o peito lendário, como eu expliquei, com o aspecto, quando você toma a poção você gera um véu. E aqui também você vai estar gerando o véu sombrio. Nesse caso, como eu tô usando o Tirael, essa é a única forma de gerar véu sombrio para nosso personagem, tá? Então critou, gerou o véu sombrio, tá? Tem 60% de chance, na verdade, de gerar esse véu. Nas botas a gente tá usando aí destreza, armadura, velocidade de movimento. Nas têmperas, golpe golpe de sorte de chance de congelar e velocidade de movimento novamente aqui na têmpera. A armadura dessa bota é a única armadura que você vai colocar no seu set tudo. Então ela que vai ajudar você a capar ali o limite de armadura, tá bom? A minha excedeu um pouquinho porque acabei pondo 2 vezes a armadura, não resetei essa build nenhuma vez. Então acabou que eu peguei aqui um cap de armadura, mas lembre-se, sempre copia a versão, é a versão perfeita. E na verdade a gente nem vai pegar nenhuma melhoria nesta armadura, tá? E por quê? Porque a gente consegue colocar armadura aqui na bota e usar as runas de armadura, já que o peito do Tirael tá capando a nossa resistência. Agora, se você não tem o Tirael, você vai colocar outras runas de resistência nas joias, procure às vezes buscar uma melhoria aqui nessa armadura pra tá capando de forma total aí, tá? Pra você não tá perdendo em num status defensivo e acabar morrendo facilmente. Então isso é muito importante. Coloquem essa armadura na bota, porque é a única forma de gerar armadura nessa build. Ainda mais você não tá usando o Tirael, tá? Se não tiver usando o Tirael, aí que você deve colocar mesmo aqui, até melhorar ela, até você alcançar ali o cap. No nosso arco a gente tá colocando aqui destreza, vida máxima e dano de longo do tempo, já que a gente trabalha ali com veneno. As têmperas, chance da salva ser lançada 2 vezes e também dano de véu sombrio, dano por véu sombrio, né? Por sombra de véu sombrio. Então aqui tá o que eu falei pra vocês, a importância dos véus sombrios. Não é somente pra defesa. Agora a gente consegue ter uma têmpera onde a gente ganha porcentagem de dano em cima do nosso véu sombrio. Então por cada sombra de véu sombrio você vai ganhar essa porcentagem de dano aqui. Fora que a gente colocou o seguinte aspecto: você causa 40% a mais de dano ao longo do tempo aos inimigos a cada efeito de controle de grupo aplicado a eles. Inimigos implacáveis e chefes com vertigem recebem 80% a mais de dano ao longo do tempo de você. Há um aspecto justamente buffando tanto de dano do longo do tempo que a gente vai estar causando em inimigos ali implacáveis e em chefes com vertigem, ou seja, caído, né, stunado, justamente controlado ali pelo controle de grupo, pelos status de controle de grupo. Então esse aspecto é muito importante para build, que gera um DPS altíssimo. E uma das espadas aqui a gente tá usando destreza, vida máxima e dano de longo do tempo novamente. Mais uma vez na têmpera salva, saem 2 vezes e dano de sombra de véu sombrio novamente, né? Dano por sombra de véu sombrio mais uma vez. No aspecto a gente tá usando que são os efeitos, habilidade de imbuição tem 40% de potência aumentada contra inimigos vulneráveis. A nossa salva vai estar deixando os inimigos muito facilmente vulneráveis e, como eu falei, a nossa chuva de flecha tá sempre imbuída com todos os elementos. Então é importante que a gente chegue ali e potencializar todos eles. Então é muito legal esse aspecto aqui, tá? Não só pra imbuição que a gente tá usando, mas também ela vai estar buffando as outras ali, porque a chuva de flecha vai estar utilizando. A outra espada justamente é uma espada única, tá bom? Que muita gente tá usando nessa temporada. Ela tá incrível, tá? Ela tá dando aqui destreza, dano de vulnerabilidade, redução, recarga de subterfúgio e mais 4 pontos de inervação, que é algo bem interessante também pra build. E ela basicamente cria um totem que ele pode ser atacado, né? E esse ataque ele dá ali e vai ricochetear esses danos que ele recebe. Você vai conseguir ativar um totem por vez. Todo dano que você der, 20% vai ser espalhado ali pelos inimigos. Isso é muito legal, isso é muito bom, já que a gente vai causar muito dano, né, o tempo todo, com a chuva de flecha, com a salva. Então a gente vai conseguir tá repelindo muito dano aí nos inimigos. Essa espada tá sensacional. E aqui nos anéis, a gente vai estar usando aqui um anel com destreza, velocidade de ataque e dano ao longo do tempo. E as têmperas que você vai estar usando nele é imbuição de sombra, né, duram mais, ou seja, você ganha mais cargas de imbuição de sombra e dano e véu sombrio novamente, dano por sombra de véu sombrio mais uma vez. A gente vai buffar isso daqui demais, porque isso daqui que vai fazer a build funcionar efetivamente, tá bom? Então, a gente vai estar colocando dano ao longo do tempo nesse anel, e no outro a gente vai colocar destreza, velocidade de ataque e chance de golpe da sorte. E as têmperas são a mesma. Chance, imbuição de sombra, na verdade, né? Você ganha cargas com imbuição de sombra e também ganha dano por sombra de véu sombrio. Um anel você vai usar a têmpera que aumenta o dano das flechas que ricocheteam da salva, né? Também vão aumentar aí a chance de eles se dividirem em 2, tá? Sempre que espalharem aí. Então é um aspecto que vai buffar a sua salva, tá bom? Não deixe de colocar, porque é muito importante. E o outro aspecto do outro anel é que agora a salva perfura um inimigo e salva tem 25% a mais de velocidade de ataque, tá? Então isso é muito importante. A gente tá batendo bastante aí os inimigos. O amuleto, né? Palavra de Khan, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela é muito importante pra essa build, porque ele vai fazer que a sua chuva de flecha tenha todas as imbuições, tá? Então gelo, veneno e sombra. A sua chuva de flecha vai estar imbuída. E por isso que essa build, que ela é multi-elemental, já que vocês vão conseguir observar ali na barra daqui a pouco, que aparece as 3 imbuições. Esses pontos em imbuição é muito importante também, vai estar buffando a imbuição
de sombra que a gente tá utilizando, vai estar bufando a imbuição de veneno, a imbuição de gelo, que é justamente as imbuições que ele vai estar utilizando, tá bom? Então mesmo elas não equipadas aqui, elas influenciam diretamente essa skill, né? Esse poder. E a redução de recarga, eu dei sorte de pegar aqui com Great Affix, é muito importante para essa build, e a chance de a chuva de flecha se espalharem 2 vezes. Então esse colar, ele é extremamente importante por conta disso, que ele consegue fazer duplicar a chuva de flecha e reduzir o cooldown delas, porque a gente vai estar usando a preparação. E justamente quando você usa as suas habilidades, ela cada 75 de energia que você gasta, né, ela vai reduzir o cooldown da sua suprema. E aí a sua suprema sendo ativa, você acaba concluindo a recarga das outras habilidades. Então fica esse ciclo. Você usa as habilidades, a cada 75 de energia gasta, libera a suprema libera a habilidade. E é isso justamente que a gente consegue montar essa build sem o anel sem estrela. Aqui ele vai ter uma recarga muito rápida, né? Vai muito fácil você tirar ele da recarga. E aí você tirando ele, ele já vai ativar suas habilidades de novo. Basicamente, graças a essa redução de recarga, a gente consegue não utilizar aí anel sem estrela. Então esses são os itens, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Como eu sempre falo, os itens perfeitos, né? O item perfeito que eu sempre falo é a versão de como você vai upar esses itens, tá? No mais 4, no mais 8, no mais 12, sempre vão estar do lado, tá? Então copiem o item perfeito para que vocês consigam ter aí maior, vamos se dizer, maximização, né? Já build mais perfeito, beleza? Então vamos agora ali para a área dos poderes. Aqui eu já expliquei especialização, a preparação, gastou 75 de energia, reduz o cooldown da suprema, a suprema era o cooldown das habilidades. Vamos para os poderes aqui. Aqui a gente vai começar colocando ponto aqui na lâmina ágil, que é justamente só para pegar a parte de baixo. Aqui na salva você não vai precisar maximizar essa salva. Por quê? Porque você vai estar gerando dano através do veneno e da chuva de flechas, tá bom? Então você não precisa maximizar essa salva, porque quem vai derreter os inimigos é o veneno do semblante de Andariel, então não precisa maximizando. A melhoria dela você vai pegar, né, a primeira obviamente, salva aperfeiçoada, e a segunda é a salva aprimorada, que a cada 3 lançamentos de salva deixa os inimigos vulneráveis, que é muito importante para estar aumentando a potência da nossa imbuição, já que a gente usa um aspecto que a gente aumenta a potência delas quando os inimigos vulneráveis. Vou pegar aqui a passiva resistente, que você vai receber uma redução de dano a curta distância. Vamos descer aqui Paragon de agilidade, e aqui tem 2 opções, tá? Essa opção que você vai estar utilizando o passo sombrio, aí pegando a melhoria passo sombrio disciplinado, para você estar reduzindo a recarga, e aqui tá pegando a disparada e pegando que você consegue atordoar, né, nocautear os inimigos e causar 350% de dano multiplicativo a eles. Mas isso daqui é mais, vamos dizer, uma atividade mais correria, como a própria horda, como o próprio fosso, tá? Mas nos bosses eu recomendo que você utilize aqui as straps, tá? Então você pode tirar aqui a disparada e colocar as straps. E aí a straps você pode colocar a straps aperfeiçoada e a strap aqui metódico, tá? Para você gerar gelidez nos inimigos. Eu acho que em alvo único a strap fica um pouco melhor. Vamos descer aqui pro Paragon de subterfúgio. Obviamente vamos estar pegando nosso véu sombrio, que agora, além de estar reduzindo ali 9,6, no meu caso aqui, somente 5 pontos em véu sombrio de dano, né? A gente recebe mesmo uma redução de dano por cada véu sombrio. Ele também vai estar fornecendo um dano absurdo pra gente, né? Um aumento de dano absurdo. Então coloque 5 pontos em véu sombrio e pegue aqui véu sombrio destruidor. Você cura 10% da sua vida máxima quando uma sombra de véu sombria é removida. Então, remover uma sombra, você é curado. Por isso mesmo que a gente não coloca pontos aqui, tá? Em golpes drenantes, porque agora a gente tem essa cura aqui do véu sombrio. Vamos pegar aqui ágil, que usar recargas aumenta a sua chance de esquiva em 12%. Isso é bem interessante pra gente tá ganhando aí chance de esquiva. Vamos pegar aqui a passiva exploração. Você vai causar 18% a mais de dano em inimigos saudáveis e feridos. Vamos tá pegando aqui a malícia, que você causa 9% a mais de dano a inimigos vulneráveis e 9% a mais de dano a inimigos nocauteados. Esse bônus pode ser aplicado simultaneamente, ou seja, você pode usar os 2 bônus. Vamos pegar armadilha venenosa aqui com a melhoria em armadilha venenosa replicante. A armadilha venenosa tem 40% de chance de reiniciar as recargas da habilidade imbuição quando ativa. Então vamos lá, a imbuição que estiver ativa, você vai conseguir fazer que ela inicie essa recarga. Então vamos supor, a gente está usando aqui a imbuição de sombra. Toda vez que você colocar armadilha, ela tem 40% de chance de reiniciar a recarga da imbuição, tá? Então isso é muito importante, já que a gente não tá usando imbuição de veneno, que no caso da imbuição de veneno a gente consegue, né, colocar aqui que a gente tem 30% de chance de reduzir a recarga da imbuição. Isso é bem importante porque a gente tá usando imbuição de sombra. Ainda aqui no Paragon de subterfúgio, também pode estar substituindo, ao invés de disparada ou traps, você pode estar usando aqui também a granada de fumaça. Vai ser bem interessante, caso você opta por esse caminho, você pode estar colocando granada de fumaça replicante, atingir inimigos ou chefes com sua granada, reduz a recarga dela em segundos. São 3 skills que você fica
aí é o seu critério, tá? Os boys eu gosto de matar com strap, gosto de correr às vezes com disparada, mas também gosto de correr às vezes com granada de fumaça, tá? E que há vontade pra você escolher nesse sentido. Aqui nas habilidades de imbuição, a gente vai estar colocando pontos em imbuição de sombra. E por que que eu coloquei imbuição de sombra e não imbuição de veneno, como na salva venenosa? Porque aqui a gente consegue chegar nesse Paragon aqui, inimigos infectados por imbuição de sombra recebem 12% de dano multiplicativo não físico aumentado. Aqui a gente consegue aumentar ainda mais o dano de veneno que a gente causa nos inimigos, né? Através do imbuição de sombra misturada. Então, eu preferi colocar imbuição de sombra por esse sentido, já que o Andariel tá envenenando os inimigos, a gente consegue ter essa liberdade. Então é aqui que a gente gera basicamente os 3 elementos. A gente consegue gerar sombra através da imbuição, gera veneno através do semblante de Andariel e gera ali congelamento e gelidez através das têmperas, tá? Consegue ter os 3 elementos, fora e a própria chuva de flecha carrega consigo as 3 imbuições. Vamos pegar aqui veneno mortal, tá bom? Você causa mais dano venenoso. E uma das passivas mais importantes dessa build, que é a vantagem do alquimista. Causa dano venenoso, aumenta a sua velocidade de ataque e a chance de golpe da sorte em 3% por 8 segundos, no máximo de 15%. Essa passiva é extremamente importante. Se a gente não estivesse usando o amuleto da palavra, né, pra buffar nossa chuva de flecha, a gente com certeza estaria usando um amuleto com pontos em vantagens alquimista, tá bom? Vou colocar ponto aqui em elegância frígida, pra tá ganhando mais dano aí contra inimigos gélidos e congelado. Vamos estar usando aqui a inervação, onde você vai estar ganhando aí chance de receber energia. Vamos colocar aqui fortuna do alquimista, dano não físico causado por você tem 15% de chance de golpe da sorte, ou seja, os danos de veneno, né? Danos não físicos vão ter bastante golpe da sorte aumentado. E aí chega lá o famoso fôlego extra que a gente colocou na calça. Cada 100 de energia que você gasta concede 35%, no meu caso aqui, tá bom? Da sua vida máxima, tá? Como barreira. Então é aqui que você vai conseguir a sua barreira. Isso está extremamente poderoso, ajudando o renegado demais, basicamente deixando o renegado imortal. O tempo todo você vai estar gastando energia. Essa build é um absurdo de spamar. Você vai ter sempre aí energias, tá bom? E vai estar sempre ter escudo. Então isso vai ajudar bastante você. Vamos estar colocando aqui chuva de flechas, obviamente, né? Nossa ultimate, ao aprimoramento de chuva de flecha suprema e chuva de flecha primordial. No caso da primordial, os efeitos de habilidade de imbuição aplicados por chuva de flecha tem 30% de potência aumentada. Então a gente tem mais potência aumentada ainda aqui em chuva de flecha em questão das imbuições. Chuva de flecha suprema, a primeira onda de chuva de flecha nocauteia os inimigos. Então, mais uma forma de colocar aqui controle de grupo muito importante e muito forte. A passiva principal é combate próximo. Ao usar dano ao inimigo com a habilidade atirador de gola, concede 15% de bônus de velocidade de ataque por 8 segundos. Enquanto os 2 bônus de velocidade de ataque estão ativos, você causa dano igual a 10% multiplicativo do seu bônus de dano contra o inimigo sob controle de grupo. Essa passiva, gente, é uma passiva muito legal que a gente tá usando aqui nessa build, porém ela confunde bastante a galera. Por quê? Você precisa que os 2 bônus estejam ativos. Ele fala ali, olha, enquanto os 2 bônus velocidade estão ativos, você ganha o combate próximo. Aí que você vai ganhar essa multiplicação toda, tá bom? Então, é importante que você utilize pelo menos uma skill de degola, tá? Por quê? Porque atirador a gente vai estar spamando a salva o tempo todo, então você já vai conseguir ter a habilidade de atirador. Já de degola, eu justamente falei sobre a disparada e o passo sombrio. Por isso que eu falei que no caso vocês forem trocar aqui, né, colocar aqui no caso a straps ou a granada, você pode estar tirando o passo sombrio, ou a disparada, desculpa. Então você vai conseguir deixar aqui o passo sombrio. E por que que você quer deixar esse passo sombrio? Porque ele é uma habilidade de degola. Tem uma habilidade de degola, né? Então você não vai conseguir ativar a seu combate próximo. Então não tire as duas, por exemplo, eu vou tirar aqui a disparada, tirar o passo sombrio e vou colocar strap, granada. Você infelizmente não vai conseguir estar ativando o seu bônus, tá? Então deixa aqui as suas habilidades de degola, tá? Pelo menos o passo sombrio, tá? Até mesmo porque ele consegue reduzir aqui a sua recarga. Eu acho essa skill incrível, tá? Te dá uma noção, te posiciona muito melhor em algumas situações. Então se for tirar, tire a disparada, tá bom? Mas lembre-se, sempre tenha uma habilidade de degola, você tá ativando aqui a sua habilidade combate próximo. Em excelências, a gente vai estar falando aqui um pouquinho, quem já viu aí a build de salva venenosa, basicamente é a mesma coisa, tá? Basicamente não, é a mesma coisa. Já tá colocando aqui no primeiro glifo, o glifo de controle para estar ganhando dano ali a mais de gelidez e dano contra inimigo congelado, além de ganhar 115% a mais de dano contra inimigos sob controle de grupo. Aqui sim, um dos paragons mais usados do renegado, graças a essa grande passiva aqui, que é
justamente a folha dos 100 testemunhas, e você vai estar ganhando a habilidade aí. A habilidade suprema recebe 10% de dano do seu bônus de dano com o suprema, e concede este bônus a todas as habilidades por 10 segundos quando lançadas. Então basicamente aqui, a sua suprema recebe um bônus de dano, ufa das suas habilidades, tá? Isso daqui tá incrível, incrível. Apesar de alguns... Isso aqui tá bugado, né? E realmente faz sentido. É que se você tem ali 45% de bônus, quando você tira aqui, por exemplo, um dano de suprema, isso daqui não cai, tá? Então, realmente ela pode estar com algum tipo de bug, mas por enquanto a gente tá utilizando. Isso aqui tá incrível. E aqui na folha do Sem Testemunha, você vai buscar a runa Fluidez. Vai estar te concedendo aí um bônus de vida e força, além de quando você lança uma habilidade de agilidade, causa 10% a mais de dano e recebe 15% de regeneração de energia. Isso é muito importante pra gente que não tá utilizando o anel sem estrela, tá? Vai estar ajudando bastante aí nesse sentido. Vamos lá. Seguindo aqui pra nossa esquerda, a gente não pega runa nenhuma, porém vamos buscar aqui o nódulo lendário do Exploração de Fraqueza, né? Que ao atingir o inimigo vulnerável, você tem 60% de chance de aumentar o dano em 1% multiplicativo por 25 segundos, até o máximo de 20%. Então, até o inimigo vulnerável, que a gente vai estar fazendo isso o tempo todo, a gente consegue ter aqui ainda um pouco mais de aumento de dano, tá bom? Então você consegue aqui ter uma base de dano, um aumento de dano bem legal, com Exploração de Fraqueza. Já pra nossa esquerda aqui, a gente vai buscar ali a folha de Jogo Sujo, onde você ganha aqui 5% de dano aumentado por inimigo próximo sob controle de grupo, até 25%. Um chefe próximo com vertigem concede o bônus máximo. Você consegue pegar bônus aí 5% por inimigo, mas quando for um chefe vai ser os 25% total. Esse também é bem interessante para nossa build. E vamos buscar aqui a runa Gerador, que vai te dar aí 54% de dano contra inimigos envenenados, e os efeitos de veneno duram mais aí 40%. Então isso é muito importante, já que a gente trabalha bastante com veneno. Abaixo aqui dessa folha, aqui abaixo da folha do Jogo Sujo, você vai estar pegando a folha de recompensa ancestral, que você vai estar ganhando aí resistência, mas também vai estar ganhando dano do elemento da imbuição que você está utilizando. Então isso é muito importante para nós que estamos usando aí imbuição sombra. Aqui a runa que a gente vai pegar é a Sagaz, tá bom? Que vai estar dando 53% aí, dano não físico pra gente. Isso é maravilhoso, já que a gente usa muito veneno. Fora isso, o dano não físico aumenta todo o dano e não físico recebido do inimigo por você em até 10%. Então, você causando, né, dano não físico, ou seja, envenenando o inimigo, e vai estar aumentando até em 10% o dano que ele recebe de você, graças a essa runa aqui. Subindo aqui um pouco mais, a gente tá pegando aqui o elemento Emboscada Letal, tá? Que vai estar dando pra gente aqui, a gente causa 23% a mais de dano crítico aumentado em inimigos afetados pelas armadilhas. E vamos buscar aqui a runa para gelo. Efeitos de dano venenoso tem 15% de chance de causar o dobro de dano durante o efeito, e ganha 57% de dano venenoso. Então essas são as nossas excelências. Lembrando que essa build todinha que eu expliquei para vocês está na descrição, o link tá na descrição, tá bom? E as versões das armaduras aqui sempre vão estar do lado, mas se você não conseguiu acompanhar aqui pelo vídeo, vá lá, copie do site. Lá você consegue ver com mais calma, tá bom? E consegue obter um resultado um pouco melhor. Vamos aqui na sala de treinamento. Eu sei que esse vídeo tá um pouco grande, mas é muito importante eu mostrar pra vocês como essa build funciona. Vocês viram no começo do vídeo ali o combate, mas é bem legal aqui a gente ver. Uma passiva, gente, acabou passando despercebido. É a passiva do Elixir instável, tá bom? E aqui a gente coloca aqui, usar uma poção de cura atordou o inimigo ao redor por 2 segundos e aumenta o seu dano em 18%, tá? Então é muito importante aqui também essa passiva. Aqui vai ajudar bastante a gente. Então eu acabei esquecendo de falar dela, eu acabei focando em falar a troca de poderes e acabei esquecendo dessa passiva, mas ela é muito importante. Você vai ganhar mais um dano aqui só de você usar suas poções. Vamos colocar aqui um chefe, só pra vocês terem noção de dano. Eu não vou falar um pouco mais sobre o combo. Por quê, galera? Porque é algo relativo, tá? Tem tantas formas de começar, de iniciar esse combo. Você pode soltar a armadilha primeiro, imbuir primeiro, enfim. O importante é que você bata. Tá? Você tem que se atentar sempre, é claro, a sua passiva, tá? Combate próximo, tá? Ela tem que ativar, então vocês podem ver, eu usei aqui a salve e automaticamente usei uma habilidade de degola, que é o passo sombrio. Ela ativou ali a nossa combate próximo. A outra coisa bem importante, sempre que a imbuição liberar, usem a imbuição de sombra, porque essa imbuição vai estar ajudando vocês a aumentar ali em 18% o dano não físico, tá? Então é importante pra caramba. E sempre spamando a sua chuva de flechas. Vocês podem ver aqui, quando ela passa no chão, ela tá ali, ó, coloridinho, né? Vocês podem ver, uma flecha bate no chão, tá verde, outra bate tá roxa, outra bate a azulzinha, né? Então você pode ver ali, ó, azul, roxo, verde. Bem na hora que ela bate no chão sai uma fumacinha, né? Meio verde, meio roxa, meio azul. Isso é justamente as imbuições de gelo, veneno e sombra, tá? Então ali ela tá mostrando pra você, você tá conseguindo imbuir a sua chuva com todas as imbuições do renegado. A outra coisa que essa build é incrível é pra stunar o boss, tá, gente? A gente tem uma facilidade absurda graças à chuva batendo o tempo todo, a gente batendo o tempo todo aqui. A gente consegue, ó, stunar os boss muito facilmente, tá bom? E é uma build muito divertida de jogar. Você consegue limpar o mapa muito rápido. Isso daqui pra horda tá funcionando muito bem. Vou colocar aqui
dano múltiplo, né, pra vocês conseguirem ver. É algo muito legal, né, o dano muito alto, muito absurdo, né, a gente consegue fazer uns danos extremamente altos aqui. E a flecha batendo o tempo todo, então é uma build insana, é uma build bem diferente. Eu espero que vocês gostem dessa build, que vocês aproveitem ela. É uma forma diferente de jogar com as salvas na temporada 5, né? Não é só o veneno. Eu achei bem legal e trouxe pra vocês, tá? Lembrando que se vocês quiserem a salva venenosa 2.0, né? A build que já tem aqui no canal, vamos aprimorar essa build. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Desculpa pelo vídeo longo, eu queria explicar detalhes por detalhes dessa build. Eu achei incrível, espero que vocês gostem dela. Então, infelizmente, o vídeo ficou um pouco longo sim, mas ficou tudo muito bem explicadinho. Perdão por esquecer da passiva aqui no final, tá? Mas não deixe de colocar os 3 pontos nela. Elixires instáveis, que vai estar ajudando bastante vocês quando vocês usarem a poção. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu!